Luiz Barsi, maior investidor pessoa física da bolsa, que tem mais de 4 bilhões investidos em ações, falou que não gosta nem investe em fundos imobiliários. Será que ele está certo e nós precisamos vender nossos FIIs? E antes de tudo, nós queríamos deixar bem claro que nós admiramos pra caramba a história do Luiz Barsi. Tem até 2 vídeos aqui no canal, né, Renan? 2 vídeos falando sobre isso. Essa aqui é a nossa opinião sobre os fundos imobiliários, levando em conta os argumentos que ele e a Louise também trazem. Tem que respeitar o homem, mas não é porque ele não gosta dos fundos imobiliários que todo mundo precisa vender e que ninguém deveria investir. Primeiro ponto que ele comentou é que a liquidez dos fundos imobiliários é baixa. E sim, comparado às ações, é muito mais baixa mesmo. Então vamos comparar aqui uma empresa grande da bolsa com um fundo imobiliário também grande na bolsa de valores. Então tá aqui, ó, Banco do Brasil, famoso. Luiz Barsi tem na carteira dele. Descendo um pouquinho aqui, vocês podem ver a liquidez dessa ação. No caso aqui, ó, a liquidez média diária passa de 567 milhões de reais. É mais de meio bilhão de liquidez por dia. Enquanto isso, no HGLG11, que também é um fundo imobiliário grande, muitos cotistas, um valor de mercado alto também, descendo um pouco, vocês conseguem ver a liquidez, um pouco mais de 10 milhões de reais. E o que é a liquidez, para quem tá se perguntando? É o quanto as pessoas negociam determinado ativo, compram e vendem. Então, quanto maior a liquidez, mais fácil é de você pegar o seu dinheiro e transformar em cotas de fundos imobiliários ou ações, e também mais fácil é de você conseguir vender, transformar suas ações ou cotas de fundos imobiliários em dinheiro novamente. E se a liquidez é muito baixa, acaba te prejudicando. Então, por exemplo, eu vou comprar aqui ações, né, de uma empresa com baixa liquidez. Como não tem pessoas negociando, comprando e vendendo, eu tô querendo comprar, pode acontecer de eu não conseguir comprar pelo valor que tá apitando na tela, né, Renan? É o preço de mercado. O preço de mercado, vou ter que pagar mais caro por isso, por essa falta de liquidez. Da mesma forma, quando eu quero vender, eu tenho uma ação aqui, não quero mais ela, vou me desfazer, vou vender a mercado. Como não tem pessoas comprando, pode acontecer de eu ter que vender a um valor mais baixo daquele que tá sendo negociado no mercado. E liquidez é algo que todo mundo precisa se preocupar. Porém, é aquilo, o Barsi precisa se preocupar mais ainda. Ele tem um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais. Se for contar os dividendos que ele recebe em um ano, dá quase 400 milhões. Então vamos supor o seguinte, o Barsi foi lá, recebeu o dividendo dele gostosinho caindo na conta da corretora, quer fazer um aporte de 20 milhões de reais. Ele precisa investir em um ativo que realmente tem uma liquidez alta, certo, Renan? Exato. Se ele vai pegar, por exemplo, um HGLG11, que é um fundo imobiliário grande na bolsa, a liquidez média diária está em 10 milhões. Ou seja, para fazer um aporte de 20 milhões, né, Renan? Vai ficar complicado. Não vai ser somente em um dia que ele vai poder alocar esses 20 milhões. Ele vai ter que fazer esse aporte dividido em vários dias. E além disso, ele vai acabar movimentando o valor de mercado desse ativo, porque o preço é definido pela demanda compradora e vendedora. E quando o Barsi vai fazer um aporte, com certeza, entra uma demanda compradora muito grande no ativo que ele quer entrar. E o que acontece é realmente isso. Grandes empresas vão ter uma liquidez muito maior do que os fundos imobiliários, mesmo os maiores da bolsa. Então, no exemplo que nós demos aqui, Banco do Brasil e HGLG11. O Banco do Brasil tem uma liquidez que é superior a 50 vezes do HGLG. Agora você que investe 100, 500, mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, até mesmo 1 milhão de reais no mês, você não vai precisar se preocupar com os fundos imobiliários que tem uma liquidez alta, igual ao HGLG11, tem uma liquidez média diária de 10 milhões. Tá tranquilo. Agora, pro cara que realmente vai alocar muitos milhões, é algo pra se atentar. Outra coisa que a Louise Barsi já falou em um podcast, e por essa eu não esperava, que o Barsi já investiu no mercado imobiliário de maneira tradicional. E até queria perguntar pra vocês o seguinte, o Barsi investe em imóveis como questão de investimento? Já investiu, por isso que ele diz que hoje nunca mais. E qual que é a maneira tradicional? Então é o estilo do Seu Barriga do Chaves. Ele vai lá, compra os imóveis, bota pra alugar e recebe os aluguéis todos os meses. Eu imagino o Barsi indo lá. Óbvio que não é ele que vai cobrar aluguel, né? Imagina lá. Paga o aluguel, paga o aluguel. Pague o aluguel. Mas ela mesma falou que hoje nunca mais, que só dá dor de cabeça. E o próprio Barsi já comentou sobre a taxa de administração dos fundos imobiliários, que nas ações não tem.
E nesse ponto é verdade. Mas agora pensa comigo, do que mais se aproxima um fundo imobiliário de tijolo? Não é com ações, e sim com aluguel de imóvel físico. E normalmente, como que vai ser feito isso? Através de uma imobiliária. E quando a imobiliária encontra o locatário, ela vai lá e pega o primeiro aluguel inteiro. E caso você queira que a imobiliária continue administrando esse imóvel de aluguel para você, cobrando o inquilino, conversando com ele, eles costumam cobrar 10% do valor bruto desse aluguel. No teu caso, tem imobiliária? Tem imobiliária. No meu também tem, então aí ó. Mas eu não tenho imóvel alugado não, moro de aluguel, pra ficar bem claro aqui. E esse aluguel não é isento de imposto de renda pro dono do imóvel, pro locador. Agora, com relação à taxa de administração nos fundos imobiliários, realmente existe e é paga ao gestor toda a gestão do fundo. Então, para escolher os imóveis, para colocar, para vender, para alugar, que seja, tem pessoas trabalhando para isso, né, Renan? Ativamente. Ativamente, consequentemente, elas recebem uma remuneração por isso. Então tá aqui, ó, o exemplo do HGLG11 que nós estávamos mostrando, tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano. Já nas empresas, nas ações, não existe uma taxa de administração direta em relação ao patrimônio dela, igual nos fundos imobiliários. Porém, é aquilo, a empresa precisa contratar as pessoas que comandam, que fazem a gestão. Então são os gestores, é o CEO. E pra que isso? Para tomar as melhores decisões, para fazer o negócio rodar. E ter um bom CEO, por exemplo, de uma empresa gigantesca para comandar tudo isso, não custa barato. Então tá aqui um exemplo para vocês, os 10 CEOs mais bem pagos do Brasil. E obviamente, esses são os 10 mais bem pagos. Não quer dizer que toda empresa que tem capital aberto em bolsa paga esse salário gigantesco para os CEOs, mas tá aqui, ó, Sérgio Rial, 59 milhões. Lembrando que isso aqui é o salário dele anual, né? Em 2021 no caso, ele é o CEO do Santander, aparece embaixo também o Eduardo, CEO da Vale, 55 milhões. Vai descendo, vocês podem ver que o top 10 em 2021 é o Roberto, que recebeu 24 milhões, ou seja, uma média de 2 milhões por mês. Não tô falando que seja errado um CEO receber um salário desse, afinal, tem que ser um cara extremamente capacitado para tocar a empresa. Porém, você, como acionista, sendo dono dessa empresa, indiretamente, né, Renan? Você também tá pagando o salário dessa galera. Então, o fundo imobiliário ou ação tem gasto com gestão, porém são cobrados de uma maneira diferente. Outro ponto, e esse aqui acredito eu que seja o principal pro Barsi não investir em fundos imobiliários, é que eles não têm o mesmo potencial de retorno do que as ações. O próprio Barsi construiu toda a fortuna que ele tem hoje através das ações. E os fundos imobiliários são uma classe de ativos muito mais recente, muito mais nova. Então, de 10 anos pra cá, né, Renan? Que eles vieram a se popularizar. E isso que o Barsi falou é verdade. E ao invés de ficar trazendo número, mostrando, a gente pensou de uma maneira muito mais simples para vocês entenderem. Os fundos imobiliários de tijolo têm o quê? Tem imóveis. E eles alugam esses imóveis para quem? Para as empresas. Os imóveis no longo prazo tendem a se valorizar? Com certeza. Os aluguéis vão sendo reajustados ao longo do tempo? Também são. Porém é aquilo, para a empresa continuar alugando o lugar, ela precisa ter um retorno maior do que o reajuste, maior do que a sua valorização. Os próprios fundos imobiliários de papel, que possuem dívida no setor imobiliário. Quem pega essa dívida, quem pega dinheiro emprestado são o quê? São as empresas. E elas somente pegam dinheiro emprestado porque elas acreditam que o retorno que elas vão ter pegando esse dinheiro emprestado, levantando um prédio, fazendo algum empreendimento, vai ser maior do que os juros que eles pagam pro fundo imobiliário que tem esse CRI, que tem essa dívida. Negócios, empresas, têm um potencial de valorização muito maior que imóveis. É só você pensar o seguinte, é possível uma empresa de um ano para o outro aumentar sua receita em 50%? Sim, é possível. Agora, é possível um fundo imobiliário de um ano para o outro aumentar sua receita em 50%? Não, é praticamente impossível. Por que acaba sendo impossível? Então, por lei, os fundos imobiliários são obrigados semestralmente a distribuir 95% dos seus lucros. Então, eles têm que pagar os famosos dividendos. Não tem como eles comprarem mais imóveis, na verdade tem, né, através da subscrição, mas aí você acaba sendo diluído. Mas de forma prática, ele não vai conseguir, beleza, esse ano teve esse resultado, no próximo ano vai ter 50% a mais. E aí tem o lado positivo de você estar sempre recebendo seu dividendo, a maioria absoluta distribui todos os meses, mas tem o lado negativo que ele não consegue se valorizar tantas vezes igual uma ação. As empresas não têm essa obrigatoriedade por lei, elas decidem o quanto vão distribuir. Tem empresas que não distribuem nada, pegam seu caixa e realocam 100% para continuar crescendo. Até mesmo as empresas que pagam dividendos. O valor gerado para você, acionista, dono dessa empresa, não é apenas o dinheiro que caiu na sua conta através dos dividendos, juros sobre capital próprio, e sim também do lucro que a empresa teve e manteve esse dinheiro, né, Renan? No caixa. No caixa. E o Barsi tá há mais de 50 anos
nesse mercado da bolsa, nesse mercado de ações. Ele entende o que ele tá comprando e com certeza ele tem uma confiança muito grande que ele tá pagando um bom preço naquela empresa e que ela vai gerar um ótimo dividendo para ele no futuro. E para quem realmente entende, tá há muito tempo no mercado, existem mais oportunidades de você comprar empresas a preços muito descontados do que fundos imobiliários. E para você acumular um grande patrimônio no longo prazo, ter realmente muito dinheiro investido, não basta apenas escolher os melhores ativos uma única vez. E até porque nem tem como você escolher apenas os melhores ativos. Até o Barsi, né, Renan? Já cometeu erros também. E sim continuar aportando e investindo durante um longo período de tempo. O próprio Barsi tem mais de 50 anos de bolsa. E você investir em fundos imobiliários acaba sendo o seguinte, principalmente para o investidor iniciante. Pode acontecer também, não é que é para todo mundo. Exato. Se você compra uma ação que não paga nenhum dividendo, tá lá reinvestindo caixa para continuar crescendo, porém tá andando de lado durante um certo período. O cara que tá começando agora se desmotiva. Pensa o seguinte, não, comprei um negócio aqui, não distribuiu nada, tá no mesmo lugar ou tá até caindo, por exemplo. Já na questão dos fundos imobiliários, você vai lá, compra um fundo imobiliário, no mês seguinte você já recebe o seu dividendo. Você consegue ver um resultado já praticamente imediato do seu investimento. Outro ponto dos fundos imobiliários é o seguinte, que nas ações, os dividendos, mesmo de ações que já têm o histórico de pagar bons dividendos, acabam sendo mais voláteis. Tem anos que a empresa precisa pegar parte do caixa e reinvestir para manter sua operação, para continuar crescendo. Imagina pro cara que já está no momento de viver de renda, vamos supor que ele juntou R$1 milhão. Ele quer viver com 5, 6 mil reais todos os meses. Ele tá no limite. E investir somente em ações pode fazer com que esse cara passe dificuldades, não consiga essa renda desejada. Já nos fundos imobiliários, pelo pagamento mensal de dividendos, por serem obrigados a distribuir 95% dos seus lucros, isso já é algo mais tranquilo. As ações podem sim trazer um melhor resultado no longo prazo, porém o camarada já tá vivendo de renda hoje, e ele tá vivendo ainda por cima no limite, o que é diferente, por exemplo, do Barsi que já tem 4 bilhões investidos. Ele não gasta todo o rendimento que ele recebe, não gasta nem perto, nem perto pra viver, então pra ele é tranquilo receber mesmo que um payout menor das empresas e continuar reinvestindo, e ele sabe que vai ter um resultado melhor no longo prazo. No final das contas, nós temos cerca de 10% da nossa carteira em fundos imobiliários. A maior parte está sim nas ações. E por que isso? Porque elas realmente têm um potencial de valorização maior no longo prazo, nós já acumulamos sim um patrimônio muito bacana, porém não pretendemos viver de renda, e nessa parcela de fundos imobiliários nós temos aqueles que são mais seguros, são mais diversificados. Porque tem quem fale que os fundos imobiliários são muito menos voláteis que as ações. E existem fundos e fundos imobiliários e existem ações e ações por aí. Então um exemplo aí, DEVA11, HCTR11. Tinham dívidas muito arriscadas no portfólio, acabaram sofrendo um calote e houve uma desvalorização muito grande nesses fundos. Cerca de 50%. Então aonde que o negócio cair 50% acaba sendo menos volátil que as ações? Mas aí é uma questão de você saber analisar, de você saber escolher e entender onde você está investindo. Porque os fundos imobiliários mais diversificados, mais seguros, realmente vão ter uma volatilidade menor do que as ações, mas não são todos. E obviamente existem ações mais voláteis e menos voláteis, mas se você for comparar as ações menos voláteis com os fundos imobiliários menos voláteis também, os fundos imobiliários acabam tendo uma volatilidade menor que essas ações. Os alunos do nosso curso Salário com Investimentos sabem muito bem disso, porque nas aulas de fundos imobiliários nós mostramos tudo que nós sabemos. E para quem pergunta, quer realmente aprender a investir, montar uma carteira diversificada para poder viver de renda lá no futuro, a próxima turma será em janeiro. Então fiquem ligados lá no nosso Instagram. E eu entendo muito bem o porquê do Barsi não ter fundos imobiliários na carteira. O cara já é bilionário e ele construiu todo o patrimônio dele somente com as ações, algo que ele entende muito bem. E porque agora, nessa altura do campeonato, ele iria diversificar. O principal que você, investidor, tem que entender, tem que entrar na sua cabeça de vez, é que não tem que comparar dessa forma, não existe melhor ou pior. São produtos de investimentos completamente diferentes. É a mesma coisa que você pensar, eu tô com dinheiro aqui, o que eu faço? Eu compro um imóvel para alugar ou eu vou lá e compro uma participação na padaria do seu Zé? E o principal é o seguinte, que você não precisa escolher ou vou ter ação ou eu vou ter fundos imobiliários. Você pode ter os dois e simplesmente decidir a alocação de cada um, quanto que vai ter na carteira, de acordo com a sua estratégia, com o seu momento de vida, diversos fatores.